Depois de 9 anos e 6 temporadas, Peaky Blinders chega ao seu fim e de uma maneira épica. Hoje eu vou trazer aqui pra vocês uma análise com spoiler do último episódio, uma análise muito mais aprofundada do que a última que eu trouxe de forma muito corrida, né? Então eu tava com aquela cabeça quente ali, com os neurônios fervendo com tudo que tinha acontecido e vim desabafar pra vocês. Então hoje é muito mais aprofundado, vou abrir vários pontos e várias referências pra vocês, certo? Bom, vamos lá, quero agradecer do fundo do coração, primeiramente, aqui vocês que estiveram comigo em todas as análises aqui, do primeiro ao 6º episódio. Eu não quero que fique no fim, acabe essa nossa parceria aqui, eu não quero ser conhecido como o cara que fala de Peaky Blinders, o cara da análise de Peaky Blinders, eu quero ser conhecido como o cara que te dá dicas de séries novas, de séries boas, né, de filmes bons. Então nas próximas semanas eu vou interligar aqui pra vocês vários filmes e várias séries que são parecidos com Peaky Blinders. Vou trazer aqui história real de alguns personagens da série, porque a gente vai precisar disso pro filme. Vou te trazer tudo quanto é novidade do filme, então toca o sininho das notificações e te inscreve aqui no canal pra tu não perder nada. Sem mais enrolação, vamos a essa nossa análise aprofundada aqui. Bom, eu vou começar falando de uma das coisas que eu mudei de opinião de domingo pra cá. Eu tava achando a série muito perfeita, a série como um todo muito perfeita. A temporada, a gente sabe que a temporada foi uma temporada mais fechada, né? Tivemos várias mortes e, obviamente, o final de Peaky Blinders pendeu pro lado mais político do que o lado aquele da ação. O que eu tinha falado nas análises anteriores aqui? Precisávamos ter uma redenção, e tivemos, mas teve alguns fechamentos que eu achei precários, tá? Primeiro deles, né? O que eu vou trazer com mais ênfase aqui é o fechamento da Lizzie, porque ela foi a personagem que mais cresceu nessa 5ª temporada, ela foi o aporte ali, ela foi o braço forte do Tommy nessa caminhada final dele, né? Mas aí a gente vê que os criadores escolheram deixar ela partir, né? Então a gente tem um discurso muito pesado assim do filho dele, dizendo que a Lizzie é mais mãe dele do que o Tommy é pai dele, né? Então tem um discurso ali que o Tommy deixa eles partirem. Acho um pouco caótico isso, de certa forma. Eu sei que na primeira meia hora desse filme que a gente vai receber, a gente vai ter personagens como a Lizzie e também como a Gina, que tiveram participações bem curtinhas nesse último episódio, voltando. A gente vai ver o filho do Michael com a Gina, a gente vai ver a Gina, pra ver que lado a Gina pendeu. A Lizzie, eu tenho certeza absoluta agora que a gente sabe que o Thomas não tem mais aquela doença, né? Não existiu aquela doença, foi uma invenção. Thomas vai procurar ela e vai tentar uma vida com ela. Seria muito bonito um final onde ele pudesse ficar ao lado da Lizzie, cuidando da família e fora dos negócios, né? Cuidando do Charlie. O Charlie, coitado, precisa de um abraço. Então não teve isso, e eu falei durante a temporada inteira aqui, eu bati muito na tecla, que o Thomas pode ser o nosso protagonista, pode ser um cara legal e tudo mais, né? Legal de ver ele na ação e tudo mais, mas com a família ele é um baita de um trouxa. Bom, continuando a análise nessa pegada de personagens que apareceram um pouco ou até não apareceram, muitas pessoas perguntaram aqui nos comentários, cadê os Billy Boys, cadê o Jim McCavern, cadê o Nelson, que não apareceu o Nelson nesse último episódio, né? Pra mim tá muito claro, o Thomas tinha vários inimigos, a metade deles foi excluída já nessa parte final da série, né? A gente vê o Michael morrendo daquela forma ali, morreu que nem pirata, vai chegar no céu que nem piratinha sem molho. E por outro lado também a gente vê a Laura McKee, a comandante Swing, tendo o seu fim. Então a parte do Ira foi embora, o Arthur consegue fazer uma vingança naquela tentativa de emboscada deles com o Arthur consegue reverter aquela parada ali. Mas o que eu quero falar é que pessoas que não apareceram na série, de repente nem apareçam no filme, gente. Não fiquem esperando pelos Billy Boys ou pelo Jim McCavern, de repente eles nem apareçam. Claro que em algum certo momento na 5ª temporada eles estavam colados ali no fascista Mosley. Pode ser que a gente vai ver ainda do lado do Mosley eles ainda trabalhando junto, mas pra mim tudo normal, se não aparecer tudo certo. Então os grandes vilões dessa parte final de Peaky Blinders e do filme são os nazistas, são os fascistas. Pra mim existe um fechamento de ciclo nessa temporada, por mais, como eu falei antes, a temporada foi fraca até um ponto e o 6º episódio meio que salva a temporada, por mais que a gente tenha as mortes são necessárias, as caídas são necessárias nessa temporada, eu ainda acho uma temporada
fraca no total. O sexto episódio salva como um todo. É muito bom, é um dos melhores episódios da série inteira, e eu acho que a gente pode falar que algumas coisas aqui foram fechadas de fato. O Thomas, mesmo não morrendo, deixou um legado. Fala ali em certo momento do episódio que ele vai fazer casas, né, populares no lugar da mansão ali, ele já comprou alguns lotes, ele quer fazer algo. A gente tem uma história muito bem alinhada nesse período entre guerras. A gente saiu da Primeira Guerra Mundial e começou Peaky Blinders. O segundo filme vai se tratar da Segunda Guerra Mundial. A gente está vendo personagens já super conhecidos como Churchill, Hitler e Mosley já participando da série. Então a gente vai chegar nesse ponto. Tá tudo muito bem alinhado para esse filme. A gente tem uma família entrelaçada de volta, que no meu ponto de vista eles vão se abraçar de alguma forma ali, e a gente tem grandes deixas para o filme. A gente tem também uma nova geração chegando por aí, e nesse ponto eu posso entrar um pouquinho mais falando que o seguinte, é uma nova geração, a gente sabe que tem novos Peaky Blinders na jogada que podem ser usados nesse filme, podem, mas é uma geração meio delicada, podemos dizer assim. Por que eu falo isso? Porque o Cal, o filho da Ada, é um guri quieto e ele não foi trabalhado durante a série, né? Ele falou uma, duas vezes, apareceu ele falando ali coisas racistas e tudo mais, mas ele não foi mais trabalhado. Eu achei que de repente ia ter um crescimento desse personagem, não teve. O Duke foi um cara que chegou há pouco tempo, mas já mostrou a que veio. Fez muito mais em 2, 3 episódios do que o Finn, outro caixa baixa aí dos Peaky Blinders, não fez na temporada inteira, na série inteira. Foi muito bonito lá atrás a gente vendo que o Finn queria ser o Thomas, né? A gente teve um anseio disso, mas não teve uma concretização. Ele até, não sei se vocês perceberam isso, mas eu percebi na hora da morte ali do Billy Great, ele sente muito, ele prefere matar os Shelbys, né? Por mais que o Duke tinha chegado há pouco tempo, prefere matar um Shelby do que matar o Billy. O Billy era um irmão de sangue pra ele, ou ele tinha um caso com o Billy? Me pareceu muito que eles eram amantes ali, tudo certo. Só que é por esse motivo que ele é deserdado da família pelo Duke, que é letal como o seu pai. A gente pode falar aqui que o Duke já é um grande personagem. A apresentação dele pode ter sido muito rápida nessa fase final, pode, mas pra mim ele apresentou o que era necessário para um filho do Thomas Shelby. A gente consegue ver na mesa ali, naquela cena final da mesa, na despedida do Tommy, que o Charlie dá uma fogueteada no olhar pro outro irmão, né? Porque ele não recebe tanto carinho, ou não conversa tanto com o pai quanto o pai conversa com o Duke, digamos assim, né? Eu acho que pro filme a gente tem um novo Michael e um novo Tommy, né? A gente tem o Duke sendo o Tommy e a gente tem o Finn sendo o Michael, porque o Finn vai aparecer no filme de alguma forma para tentar derrubar esse novo legado, derrubar a família, fazer alguma coisa. Ele sabe de tudo da família ali, ele que deu com a língua nos dentes naquele plano lá do 5º episódio, que aí chegou até o Billy foi o informante, isso aí foi trabalhado, né? O informante trabalhou junto com o Ira. O Ira levou o corpo da Polly, do Aberama e do Marley pro Tommy, então tem todo o envolvimento. Eu acho que essa parte aí já foi sanada. Vamos falar um pouquinho de homenagens e referências. Eu gostei muito das homenagens desse episódio final. A gente já tinha a Polly com a voz dela ecoando durante essa 6ª temporada inteira. A gente tem uma grande homenagem no último episódio também, quase na cena final ali, a Ruby. Muita gente fala que aquele misticismo ali não era necessário, foi algo que meio que quebrou a série, né? Era uma coisa desnecessária, mas no meu ponto de vista, eu acho que precisava daquilo. Pra mim, ela dá o início a um grande plot twist na série. O grande plot twist da série parte da morte da menina, da morte da Polly. Então as mortes foram acumulando coisas na cabeça do Thomas. Ele via a Grace antes, ele ouvia a Polly, agora ele vê e entende a Ruby. Ele achou que ele estava no céu naquela última cena ali, mas ele não estava. A menina veio para poder conversar com ele, conversar com os mortos. Ela tem, óbvio, um misticismo diferente daquelas conversas da Grace e da Polly, mas é isso aí, é a etapa final. Precisam de coisas fortes que entrelaçam o protagonista, e a Ruby era uma dessas. Faltava aquele abraço na menina que ele perdeu. Em algum certo momento também, naquele abraço maravilhoso, marcante pra mim, uma das cenas mais marcantes de Peaky Blinders, o abraço do Tommy no Arthur, né? O Arthur abraça o Tommy ali, aquele abraço verdadeiro, abraço de irmão, abraço de
homem, macho, alfa, hétero, apertadão assim, sabe? Eles sentem aquele abraço e antes um pouquinho disso, o Arthur faz um brinde e olha pro Jon, chora na frente do Jon, porque já tinha perdido o Jon, agora periga perder o Tom, né? A gente sabe que essa doença aí foi uma grande enganação ali dos fascistas e nazistas, e isso a gente consegue entender melhor no final. Bom, referências rápidas aqui, tivemos duas referências da Primeira Guerra Mundial, né? A primeira delas, o gás mostarda jogado ali pelo Arthur, quando ele bota aquela máscara e joga o gás mostarda, é o mesmo gás mostarda usado na Primeira Guerra Mundial. E aí uma curiosidade interessante, esse gás atingiu o Hitler na Primeira Guerra Mundial, onde ele era cabo mensageiro. Essa informação a gente teve através de um dos seguidores aqui do nosso canal, Leonardo Nolasco. Grande abraço, meu querido, aí ajudou bastante nós nessa pesquisa, sabe muito sobre a Primeira e Segunda Guerra Mundial. Bom, outra referência da Primeira Guerra Mundial é lá quando o Thomas hesita em matar o médico, né? O Holford toca o sino e ele olha no reloginho dele ali, que é a 11ª hora armística, né? Armístico, e ele fala paz. Né? Isso tem uma referência ao último dia da guerra. Foi anunciado isso nos jornais e tudo mais, que na 11ª hora do próximo dia ia se acabar a guerra, né? Então tem a ver com o fim da guerra, aquilo ali. A Primeira Guerra recua ainda na cabeça do Thomas Shelby e acho que é muito simbólico, né? Ele hesita de matar o cara por causa da paz, ele não quer mais viver aquela guerra, ele não quer mais que ninguém viva aquilo. Óbvio que ele vai fazer uma nova guerra agora com os fascistas, né? Ele vai atrás do pessoal que fez aquele grande plano para poder tirar ele da jogada. Meu, que baita plot twist a frase de que eles, né, os fascistas nazistas ali, descobriram que quem poderia matar o Tommy era o próprio Tommy. Olha que loucura isso, que baita plot twist da série. E ele falando que não tem limitações, tanto pro Michael quanto naquela última cena ali, a gente entende isso, né? Ele não tem limitações, ele vai pra cima com tudo. Uma das referências que a gente teve nesse episódio também é aquele casamento ali entre o Moser e a Dany. Aconteceu aquilo na vida real, tá, gente? E eu vou trazer um vídeo falando bem mais dessa questão histórica. O Hitler esteve nesse casamento de fato. Esse casamento foi no palácio de um dos generais do Hitler. Então eu tô fazendo uma pesquisa bem elaborada, conversando com alguns historiadores, algumas pessoas que entendem bastante do período entre guerras, para poder trazer um assunto bem interessante aqui para vocês. Tenho certeza que vocês vão adorar esse vídeo. Vou lançar ele nos próximos dias, tá bom? Coisas que eu não posso deixar de fora da análise aqui, né? A morte do Michael, ele faz toda uma jogada, o Michael ia matar ele de fato com uma bomba e tudo certo, mas o Tommy é muito mais inteligente, tem os ciganos por trás, tem o Alf por trás. Para mim, muito mais importante do que a morte do Michael é o Alf ter uma conversa com o Tommy. O Alf é um cara que viveu morto durante muito tempo. E a conversa dele com o Thomas é em relação a isso. O Thomas quer saber como vai ser os próximos dias dele, né? Ele imaginava que tinha aquela doença, ia viver recluso por um tempo, ele ia viver morto como o Alf viveu. Então tem uma importância o Alf estar vivo até hoje para poder trazer essa mensagem. O Alf é um judeu, lembrando que os judeus sofreram muito na Segunda Guerra Mundial e provavelmente o Alf volte para o filme. Imagina Alf, Arthur, Thomas, Duke, Jeremiah, todo aquele pessoal do elenco de apoio lutando contra, matando fascista, matando nazista, ia ser muito foda. Uma coisa muito simbólica pra mim, ali naquela cena final onde a Ruby abraça o pai e dá a dica, né? Tipo, pai, tu deixou o fogo apagar. É muito simbólico isso, deixar o fogo apagar. No momento que ele desiste da sua vida, da família, pra viver no mato e morrer no mato sem ajuda de ninguém, ele desiste de algo, abaixa aquele fogo, cai aquele fogo, apaga aquele fogo de dentro dele. Mas a menina resolve falar pra ele acender aquele fogo. Então quando ele olha todas aquelas notícias ali no jornal, aquilo ali acende um fogo nele e ele vai com tudo. E seguinte, né? Fogo nos nazistas, seus filhos da... Bom, mas é isso, gente. A gente vê o Duke em certo momento com o cabelinho cortado como um Peaky Blinder já pronto pro filme. Tem algumas deixas pro filme. Fechamos algumas deixas na série. A série como um todo é uma série excelente, uma das minhas séries favoritas. Ela tá no meu top 3 e nos próximos dias eu vou trazer também o meu top 3 de séries para vocês me conhecerem um pouco melhor e eu também para eu dar outras dicas parecidas com a série Peaky Blinders. Tem muitas séries chegando por aí e que ficaram aí de lado, que ninguém fala muito, que é muito parecida com Peaky Blinders. Eu vou deixar essas dicas para vocês nos próximos vídeos. Então se inscreva aqui no canal, toca o sininho das notificações para tu ficar por dentro de tudo.
Mas é isso, meus jovens, eu curti demais. Todas as cenas são muito simbólicas nesse último episódio, né? Várias cenas marcantes, como a cena da bala mesmo, né? Que tem o nome do Tommy. Ele buscou isso durante toda a série, buscou o suicídio, buscou se matar. Em vários momentos não aconteceu por outros motivos, mas dessa vez é um motivo muito plausível. É um grande plot twist da série, no meu ponto de vista é a grande virada da série. Valeu a pena demais esperar. Depois de 9 anos e 6 meses a gente tem o fim dessa puta série. Quando eu tiver informações sobre o filme eu vou trazer aqui pra vocês. Quero agradecer a todo mundo que ficou nessas análises comigo aqui do início até o fim. Não largue o pipoquinha na manteiga, não largue aqui o John Cossetin, porque eu vou trazer vários vídeos ainda sobre o Peaky Blinders. E eu não quero que vocês me conheçam como o cara que fala sobre Peaky Blinders, e sim o cara que dá boas dicas de séries e filmes pra vocês. Tenho análise de tudo quanto é filme e série que tá chegando aí na atualidade. Assisto filmes e séries de forma antecipada antes mesmo de chegar nos streamings e no cinema. Então tem bastante coisa boa pra gente conversar por aqui, certo? Sem palavras ao carinho de todo mundo que vem aqui e elogia o canal. Isso aí me dá muita força pra continuar. Eu fiquei emocionado em vários momentos aqui nessas análises porque vocês foram 10 de 10. Então, por ordem dos Peaky Blinders, me despeço desse vídeo e das análises semanais aqui, mas fiquem comigo no canal que vai ter bastante vídeo sobre Peaky Blinders e séries parecidas por aqui. Beijo amanteigado pra vocês, por ordem dos Peaky Blinders, se cuidem.